Castelo Animado é um dos melhores filmes disponíveis na Netflix. O filme é uma animação japonesa do diretor Hayao Miyazaki, dos estúdios Ghibli, e é baseada numa história de uma escritora inglesa chamada Diane Wynne Jones. O Castelo Animado vai contar a história da jovem Sophie, uma jovem que não tem muita autoestima, não tem muita perspectiva de vida e tal, e que um belo dia cruza o caminho de um mago muito belo que parece ser um conquistador em série. Isso aí acaba atraindo a atenção de uma bruxa que estava muito apaixonada por ele, estava obcecada por ele e tal, e nesse encontro essa bruxa acaba amaldiçoando a Sophie e transformando a jovem em uma idosa de 90 anos. Em busca de quebrar esse feitiço, Sophie parte numa jornada em onde ela acaba encontrando um castelo muito louco, muito animado, muito doido e muito sujo. Não tendo muito pra onde ir, também sendo perseguida por essa tal dessa bruxa, a Sophie decide ficar nesse castelo e decide se contratar como a faxineira oficial. Nisso ela acaba encontrando um espaço para chamar de lar, e aí ela acaba encontrando vários outros personagens que acabam transformando a sua vida, e em contrapartida ela acaba transformando a vida deles também. Quem assistiu o filme percebe que ele é extremamente rico, ele aborda vários temas, ele faz um uso muito rico de metáforas e alegorias. Você tem, por exemplo, um momento em que ela conhece Hall, o feiticeiro. Eles acabam andando no ar, caminhando no ar. Walking on air é uma expressão inglesa que acontece quando você tá nas nuvens. É como se fosse o nosso andando nas nuvens. É aquele momento sublime em que algo muito bom acontece, muito fantástico acontece, e você fica se sentindo leve, 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 leve. Outra parte da riqueza do filme é o fato de que a Sophie, embora esteja sob uma maldição, onde ela parece ter 90 anos, conforme ela vai criando um laço afetivo ali com aquelas pessoas, em especial com o feiticeiro, ela começa a parecer mais jovem. Eu demorei para notar isso ao longo do filme, mas é óbvio que lá no final fica muito, muito claro isso. E eu acho que isso é porque o amor tende a nos deixar mais jovem. O amor não tem idade e o amor tem um efeito transformador. E aí é interessante notar que a Sophie, ela tem essa capacidade de amar não só o homem por quem ela está apaixonada, né, o amor eros, mas ela tem capacidade de doar esse amor mais fraternal, né, um amor para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive para a bruxa que a amaldiçoou. Isso sem falar a parte mágica do filme, que ele mostra para você que o seu lar é onde o seu coração está. Então você percebe que o fogo que move o castelo, né, o Calcifer, ele não só tem uma relação de conexão de amizade com o feiticeiro, como ele carrega o coração desse feiticeiro. E no momento que a Sophie descobre a relação que eles têm com a questão do coração do Hall, ela consegue entender que o que movia aquele castelo não era só o calor daquele fogo, mas também o calor do coração do Hall, todo aquele carinho que ele tinha e tudo aquilo. Isso também, o fato do Calcifer ter o coração do Hall também mostra por que o Hall era um conquistador em série. No filme, eu não sei se fica tão claro assim, você tem uma parte no diálogo em que falam pra Sophie que ele era um feiticeiro muito belo, que acabava conquistando corações das mulheres e acabava deixando elas devastadas. Inclusive, a bruxa das Terras Desoladas era uma das vítimas desse conquistador em série. Ele fazia isso porque ele buscava amor, mas ele não tinha essa capacidade de amar. Mas no momento que a Sophie chega ali na casa dele, que ela começa a mudar tudo, que ela começa a entrar e ela cria aquela conexão com o Calcifer, ela começa pouco a pouco conquistar o coração dele também. E aí vai nessa conquista que o Hall acaba confiando na Sophie e entregando o anel para ela. Esse anel ele vai aparecendo em várias cenas do filme, mas mais pra frente ele acaba sendo mais determinante na história, no momento em que eles se perdem, e esse anel guia Sophie para um momento determinante, quando aquela estrela cadente cai e o Hall segura na mão e o Calcifer pega o coração dele. É nesse momento que ela consegue decifrar tudo aquilo que aconteceu e ela consegue encontrar uma resposta para quebrar aquele vínculo que os dois tinham, né, que o Calcifer e o Hall tinham, ao mesmo tempo que ela devolve o coração pro Hall.
É um filme também sobre transformação e amadurecimento, enquanto você tem a Sophie, uma jovem que não tem autoestima nenhuma. Ela fala, ah, esse cara nunca poderia se apaixonar por mim e tal. Ela é transformada numa idosa, e aí pelo poder das suas ações, ele acaba se apaixonando por ela mesmo, ao mesmo tempo que você tem um cara que é muito belo, que é um conquistador em série e tal, que também é um covarde. Ele tá sempre fugindo das suas responsabilidades, e ele nunca quer se prender a ninguém. Os dois acabam se encontrando ali no meio termo. É um filme que fala também muito das aparências. Você tem ali a jovem Sophie, que se transforma numa idosa de 90 anos, mas que por dentro ela carrega aquele ar da juventude. Você tem o Hall, que é um cara extremamente vaidoso, covarde e belo, mas que em determinados momentos ele aparece meio com uma espécie de árpia, eu não sei dizer muito bem, eu não pesquisei exatamente isso, mas em determinados momentos ele aparece com aquela figura um pouco mais feia, inclusive a Sophie tem sonhos com ele, né, em que ele tá numa aparência horrível. Por quê? Porque acho que vai muito do egoísmo dele, do egoísmo exacerbado, assim, de um certo egocentrismo que ele tem, isso acaba aparecendo pra ela dessa forma. Ao mesmo tempo, você tem a Sullivan, né, aquela feiticeira mor, bela, ela tem aquele ar daquela pessoa idosa que você confiaria, de uma pessoa sábia, idosa e majestosa dentro de um castelo. Só que ela é extremamente sorrateira e ela está disposta a fazer o que for preciso para ela conquistar o seu objetivo. E aí, por fim, você tem lá o espantalho, o cabeça de nabo, que é na verdade um príncipe de uma dessas terras que está em guerra, que foi transformado num nabo, não lembro porque, acho que pela bruxa mesmo ele foi amaldiçoado, e aí no final ele era um belo príncipe, né, todo colorido e tal. E aí ele parte de volta para o seu reino para encerrar toda essa treta que tá acontecendo. Porque outro elemento que você tem ali, que eu já percebi também nos filmes do Miyazaki, são esses elementos de guerra. E uma guerra que não faz sentido nenhum. Você tá vendo o povo tretar, você tá vendo as bombas sendo jogadas, você tem ali o exército, mas você não entende por que aquela guerra tá acontecendo. Nesse filme especificamente você entende que já tinha uma certa tensão antes, você vê que a Sullivan queria se aproveitar dessa guerra, mas aí quando o cabeça de nabo se transforma no príncipe novamente, ele volta para o seu reino e ele vai encerrar essa guerra. Pronto, é isso, é fim. Então a população que fica no meio dessas guerras entre estados, a população fica totalmente perdida, porque não faz sentido nenhum. E eu acho que é uma das mensagens que ele quer passar, é essa ideia, né? Ele tem uma mensagem anti-guerra muito forte e você percebe que para a população comum, eu, você, outro ali, a guerra não faz muito sentido. Você só se ferra, na verdade, né? A população só acaba se ferrando. Mas de qualquer forma, esse é um filme incrível. Ele tá, acho que ele entrou pro meu top 10 da vida. Eu não consegui parar de pensar nele. Eu vou assistir novamente pra tentar pegar alguns símbolos, algumas coisas que talvez não tenham ficado claras nessa primeira assistida. Mas realmente é um filme muito incrível e eu entendo porque ele foi indicado ao Oscar. Não entendi porque ele não ganhou o Oscar. Na época foi o Wallace e Gromit que ganhou, mas realmente ficou pra história e a gente aproveita enquanto ele tá aí na Netflix pra gente assistir quantas vezes a gente quiser, pra pegar todas aquelas mensagens subliminares, todas as metáforas e alegorias que o filme tem pra oferecer, tá bom? Mas é isso, fico por aqui, deixem aí nos seus comentários se vocês assistiram, se vocês gostaram ou não, e a gente continua esse papo embaixo, tá bom? Beijos, tchau!